Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Mari e eu quero dizer duas coisas. Fê, obrigada pelo convite esse ano, muito obrigada, uma grande alegria. Obrigada, amigos que estão aqui, obrigada pela paciência de me ouvirem falar 298 vezes. Gente, eu estou nervosa, porque, gente, eu estou nervosa, tá? É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Então, assim, vai ter uma gaguejada, né? Vai ter alguma coisa normal, mas a gente vai sobreviver. A gente e eu. Tá? Vocês, Nossa. Com certeza. Mas a gente e eu. Vou deixar a Amanda se apresentar e a gente inicia. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer também por esse convite. É uma experiência aí que a gente tem com esses produtos, né? Compartilhar experiências, eu acho que isso é muito importante. E é um prazer falar, né, daquilo que eu amo, que é cuidado intraluminal de catéter. Então, poder passar um pouquinho disso, desse amor aí, né, para vocês. Eu sou intensivista neonatal e pediátrica e eu costumo falar que todo neonatologista, né, e pediatra, a gente está dentro da terapia infusional o tempo todo. E na minha prática, obviamente, né, para pediatria, né, e aí, a partir daí, então, por isso esse momento aqui junto com vocês, tá? Para não estranharem aí essa, né? Vamos lá, Mari. Então, simbora, minha gente. Bora falar de logoterapia, que é uma coisa que a gente não gosta quase nada. Então, os nossos conflitos de interesse, tanto o meu como da Amanda. A Amanda é consultora técnica na empresa Diálise, eu sou enfermeira do departamento de qualidade da empresa Diálise. Sou responsável pela área técnica, faço os treinamentos, então muitos de vocês já devem ter me encontrado, não só no stand, como nos hospitais, nas aulas do Instituto Valkyrie Arenas, nas padronizações. A gente está sempre se vendo, né? E eu estou sempre falando de logoterapia, cuidado com catéter e de Taurolock. E eu tenho um outro conflito de interesse, que é um conflito de interesse do coração, porque eu sou muito apaixonada por esse assunto, estudo isso há muito tempo. Então, né, Fê, é um baita de um conflito. Mas é um conflito, esse da paixão é um conflito bom. Então, quando a gente fala em acesso vascular para diálise, o que a gente vê? A gente vê a literatura nos dizendo, né, da priorização de fístula, da preferência por fístula, mas a gente sabe que nem isso é sempre possível, nem isso é sempre viável, e os nossos pacientes entram em programa cada vez mais jovens, vivem cada vez mais tempo, porque a gente tem a adição de muita tecnologia, e que bom, a gente tem melhorado a qualidade da nossa assistência, melhorado a qualidade dos equipamentos, dos insumos, dos profissionais. Olha essa sala, olha cada vez mais profissionais buscando por capacitação, buscando por atualização, e isso, sem dúvida nenhuma, impacta na ponta, impacta para quem recebe a nossa assistência, direta ou indiretamente. Com isso, a gente tem um aumento e uma melhora na qualidade de vida dos nossos pacientes. E com isso também, cada vez a gente tem mais catéteres. E se a gente tem mais catéteres, a gente precisa olhar com critério, com cuidado, com carinho para esses acessos. Porque os nossos pacientes vivem quanto tempo? Vivem enquanto eles têm acesso. Então é extremamente importante que a gente tenha esse olhar científico, amoroso e criterioso para esses acessos vasculares. E a disfunção, isso não é uma novidade na nossa prática, as mais comuns que a gente encontra são a obstrução e a infecção. E elas, em sua grande maioria, tanto a obstrução quanto a infecção, elas são disfunções preveníveis. E onde está essa prevenção? Essa prevenção está no nosso cuidado. Essa prevenção está na nossa assistência. Essa prevenção está na nossa prática diária. Está no nosso aprimoramento, está na nossa busca. Está na tecnologia que o mercado nos traz? Está, claro que sim. Mas a tecnologia não substitui o básico. A tecnologia não substitui o enfermeiro, o olhar do enfermeiro. Não substitui o nosso protocolo de prevenção de infecção. Então é uma soma de fatores, é uma soma de cuidado. E aí, quando a gente tem tanto obstrução quanto infecção, o que a gente tem de impacto? Tem o financeiro? Sim. Ele é importante? Sim, mas a gente tem um impacto na qualidade de vida do paciente. A gente tem também um risco de esgotamento vascular. E se o paciente vive enquanto ele tem acesso, a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. E o que a gente pretende, o que a gente objetiva quando a gente fala, quando a gente pensa em logoterapia? Tudo isso aqui.
A gente quer uma manutenção da permeabilidade dos nossos acessos, prevenção de infecção, a preservação desse acesso, a redução de custos com infecção e a preservação da rede vascular, porque a gente quer exatamente evitar que o paciente chegue à falência de acesso. Sabe aquele paciente que ele está naquele último catéter que todo dia você chega na sessão de hemodiálise e fala, você olha para ele olha para você, fala, e aí, nós vamos fazer um combinado hoje? Não é? A gente faz um combinado com ele, fala, ó, seu catéter funciona e a gente, né, instala a hemodiálise. Mas é essa a situação que a gente quer chegar? É essa a situação que a gente quer ver o nosso paciente exposto? Então, como a gente previne, e muitas vezes a gente recebe o paciente no nosso serviço nessa condição. E aí, se você recebe nessa condição, ou se ele chega nessa condição, como é que a gente reverte? Não reverte. Então, é melhor sempre, é mais interessante sempre, a gente evitar chegar a esse ponto. E quem nunca, né? Nunca acontece isso na nossa prática, não é? Amigos, enfermeiros. Da gente chegar e falar, qual vai ser a emoção, né, de hoje, né, Gabriel? E ainda a gente vê qual solução mais utilizada. A heparina ainda é a solução mais utilizada. E o que acontece? Ela é um anticoagulante ruim? Não, ela não é um anticoagulante ruim. Mas ela tem única e exclusivamente essa ação de anticoagulação. Só que associada a essa ação, que tem uma vida bem curtinha, porque a gente tem uma meia-vida de 4 a 6 horas da heparina, associada a isso, já se sabe que ela traz uma série de coisas. Ela traz risco de discrasia sanguínea, ela traz um risco maior de sangramento, a heparina anda colada, ela favorece muito a formação de biofilme. Desafios que a gente encontra na nossa prática clínica, inúmeros, né? Então, começando aqui pelo primeiro, que é um estudo multicêntrico randomizado duplo cego, feito em 70 centros dos Estados Unidos. E aí, o que a gente tem de comparação? A gente tem 70 centros e aí fez a comparação de duas soluções. A heparina e uma solução de citrato e taurolidina. E aí, os catéteres, eles representavam 19% dos acessos e responderam por 70% das infecções, com um custo entre 17 mil e 32 mil dólares por episódio de infecção. Esse custo elevado... gente, meio chocante, né? Esse custo elevado quando tinha sepse. E aí, ainda nesse mesmo trabalho, né? O que a gente encontrou de resultado? Uma redução de 71% nos casos de infecção no grupo onde foi utilizada a solução de citrato e taurolidina. E esses dados, eles reforçam 2 estudos anteriores. Esse da Solomon, da Lori Solomon, ele é um estudo de 2012, então bem antigo, mas ele é um estudo referência, porque ela fez 2 trabalhos bastante significativos. Um é esse, e o outro é um onde foi associada a heparina na composição de citrato e taurolidina, a heparina 500 unidades por ml, e aí você fala, uai, Mariana, mas que história é essa? Você está falando da heparina até agora, mas da heparina de forma isolada. A associação com a solução de citrato e taurolidina para ter uma potencialização da anticoagulação sem o efeito de fomentação e fortalecimento de biofilme que a heparina traz de forma isolada. Ficou clara essa parte? Então tá bom. Então a Lori Solomon, ela é extremamente importante nesse meio por conta desses 2 trabalhos. E aí mais um estudo prospectivo com 106 pacientes com catéter tunelizado apenas. E aí a gente comparou 2 grupos, citrato isolado, 4%, 3 vezes por semana, e aí um grupo que fez uma combinação de soluções. Uma de citrato, taurolidina e heparina 500 unidades por ml 2 vezes na semana, e citrato, taurolidina e uroquinase 25 mil unidades na última sessão da semana. E aí o que a gente tem? Com a associação de heparina e taurolidina na solução, a gente tem um episódio de infecção por paciente e em dados muito menores e disfunção também muito menor, aqui 8,7, 44,3 e menos necessidade de uso de trombolítico terapêutico, aqui 3,8 e 9,8.
Então, a gente tem nesse protocolo, nesse grupo, né, de combinação de soluções, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é o chamado protocolo 2x1, um resultado muito positivo na manutenção e na diminuição de disfunção de catéter. E aí mais um, com 60 pacientes, catéteres de longa permanência e um acompanhamento durante 30 dias. Aqui os dois grupos têm exatamente o mesmo número, né, de pacientes, comparando duas soluções. A primeira, aqui à esquerda, é a solução combinada, citrato, taurolidina e heparina, e a segunda, grupo heparina isolado. Também a gente tem menos infecção de forma bem significativa, a gente teve um episódio, frente 12 aqui. Tem uma taxa de remoção de ureia melhor, menos glóbulos brancos no grupo citrato, taurolidina e heparina, e uma dose menor, uma dosagem menor de proteína C reativa. Então a gente tem um marcador inflamatório melhor no grupo de citrato, taurolidina e heparina frente à heparina isolada. E aqui falando do protocolo 2x1, o que é o protocolo 2x1? Hoje é o que a gente tem de melhor em selo para catéteres de hemodiálise. É onde a gente mantém permeabilidade, menores índices de disfunção, tanto infecção quanto obstrução, por mais tempo. Então aqui é onde a gente tem a manutenção do acesso do jeito que a gente espera que ele seja. Pérvio, sem marcadores inflamatórios e sem episódios de infecção por mais tempo. É onde a gente tem melhor qualidade de diálise, melhor resposta do paciente. E o que é isso? 2 vezes na semana a gente faz o lock do catéter com a solução combinada de citrato, taurolidina e heparina, 500 unidades por ml. Na última sessão de hemodiálise da semana, onde a gente terá o maior período interdialítico, é feito o lock com a solução de citrato, taurolidina e uroquinase, 25.000 unidades por ml, diluído. E nisso, a gente tem uma melhor resposta na manutenção da permeabilidade e diminuição de índice de infecção do paciente. Então, esse protocolo 2x1, hoje, é o que a gente tem de melhor para selo dos catéteres de hemodiálise. Sobretudo, isso é um protocolo que nós deveríamos ter a possibilidade de utilizar para todos os nossos pacientes. Mas a gente sabe por diversas questões, inclusive impacto financeiro, quem faz a cobertura, né? A maioria absoluta dos nossos pacientes hoje, as suas sessões são pagas pelo SUS, na maioria dos serviços. Então, a gente sabe de diversas questões que impactam nessa decisão. Então, como nós não temos, infelizmente, a possibilidade de abranger isso para todos os nossos pacientes, que a gente inicie o nosso olhar, sobretudo para os pacientes em risco de falência vascular. A gente teve a feliz surpresa e o feliz retorno, e eu acho que tem poucas coisas que são melhores do que isso, que é ouvir o depoimento de quem usa. De falar, olha, eu tenho um paciente de 88 anos que não tinha outro catéter, não tinha outra possibilidade de acesso, eu ouvi isso hoje. E está com um catéter pérvio funcionante há um tempo bem considerável. Então isso, eu sou enfermeira, né? E vocês sabem que o nosso coração fica como? Feliz, né, gente? Quentinho, porque você fala, poxa, está pensando em quem? Quem está na ponta, né? E é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se dedica, é para ter um impacto positivo na vida de pessoas que a gente não sabe qual é o rosto, não sabe qual é a história, mas que a gente sabe que é toda a história da vida de alguém. Então, isso para mim, de verdade, não tem preço. Acho que é por isso que eu gosto tanto de logoterapia. E aí, hoje, esse protocolo é o que a gente tem de melhor, e se a gente puder olhar para ele e trazê-lo, sobretudo para esses pacientes, o ganho é incrível, que é fazer essa combinação de soluções. E aqui a gente tem isso, ó, 68 pacientes, e vejam, aqui são catéteres tunelizados com história já de obstrução anterior. Então, são catéteres que a gente já teve episódio de disfunção. E aí nós temos o que de resposta? 61% de redução na necessidade do uso da uroquinase de forma terapêutica, porque a gente já está usando de forma profilática. Então a gente já tem uma redução na necessidade do uso de uroquinase terapêutica. E aí, em comparação com outros estudos, a gente vê que teve um resultado melhor ainda quando isso foi aplicado para catéteres novos.
Ah, tá, entendi. E aqui eu vou só falar bem rapidinho do efeito da solução combinada também de citrato, taurolidina e heparina na resposta inflamatória. Então, ele é muito semelhante a um estudo anterior que eu já apresentei, por isso que eu vou só passar por ele mais rápido. A gente teve no grupo taurolidina uma redução, né, de PCR, uma melhora na taxa de remoção de ureia, melhora na taxa de fluxo sanguíneo e só um episódio de infecção, frente 5 aqui do grupo de heparina de forma isolada. Um pouquinho mais sobre essas soluções, tá? Disponíveis aí. Então, acho que agora vocês já têm um pouquinho mais de embasamento, né? Como que a Mari apresentou, né? Então, podemos dizer assim, perder um pouquinho esse medo de conhecer mais a fundo, né? Essas soluções e melhorar a nossa assistência, né? Implementando isso na nossa prática de cuidado, né? Como eu já falei, gosto muito de falar sobre cuidado intraluminal de catéter, né? Nós, enfermeiros, temos um papel muito diferencial em frente a este cuidado, né? Quem realiza as trocas de curativo, né? Quem realiza a manipulação é a equipe de enfermagem, né? E aí, dentro disso, nós sabemos muito, né? Dominamos muito sobre as melhores coberturas, sobre tudo que nós temos aí na literatura, né? Para poder fazer um cuidado extraluminal de catéter, né? E agora, a gente espera ter apresentado para vocês essa questão aí um pouco mais evidenciada, né, daquilo que nós temos de embasamento para cuidado intraluminal de catéter, né? E essas soluções, elas têm apresentações diferentes. Lembrando que não se tratam de medicamento, tá? E sim produtos, né? Então, é um produto de saúde, né, para a gente cuidar aí desse catéter. E aí, a solução que é uma solução base, digamos assim, né, para todos os Taurolocs, todas as opções disponíveis, é o Tauroloc TM, que a composição dele é de citrato 4% e a taurolidina, tá? Então, ela está presente, o citrato 4% e a taurolidina, em todos os Taurolocs, tá bom? E a partir daí, a gente tem associações dentro dessa composição, tá? Então, podemos utilizar o Tauroloc TM como selo? Sim. É efetivo? Sim. E sempre olhando para cada um deles, pensando no nosso contexto, tá? Porque tem pacientes que temos contraindicação de uso de heparina. Então, ele se torna aí um selo, né, possível de ser utilizado também, tá? Considerando tudo que nós já conhecemos do protocolo 2:1, né, gente? Então, a gente indica a orientação aí sempre do uso do selo com heparina, mas aqueles pacientes que não conseguem utilizar a heparina por alguma contraindicação, a gente recomenda o uso do Tauroloc TM, tá? Então, conhecendo um pouquinho mais, temos aí disponível o Tauroloc EP100, que significa 100 unidades de heparina por ml, tá? Tauroloc EP500, então 500 unidades de heparina por ml da solução, e o Tauroloc TM, né, disponíveis aqui para a gente poder fazer, esse selo de uma forma, né, bastante cuidadosa, no sentido de permeabilidade desse catéter, de prevenção de infecções, né, o nosso olhar todo para esse cuidado intraluminal, tá? E para restabelecimento do fluxo, a gente também tem a opção da Tauroloc aí, tanto de citrato quanto taurolidina, em associação com uroquinase 25.000 unidades, né? E aí, se a gente pensar nesse uso como um protocolo 2:1, a gente está pensando sim nesses catéteres que já têm até um histórico, né? E que a gente quer prevenir, especialmente aí as oclusões de catéter, né? E esse funcionamento dele de forma adequada. Então, por isso que a gente fala que é para restabelecimento do fluxo, tá? Mas ele também faz essa ação de prevenção, né? Tanto de infecções quanto da prevenção também da formação de trombos, tá? Acrescida aqui da uroquinase, né, que a gente precisa lembrar que se trata de um trombolítico, né, e que traz aqui para o paciente também um cuidado especial no seu uso, tá? Então, quando a gente pensa em locoterapia específico, né, para o nosso paciente da hemodiálise, a gente tem essa orientação do protocolo 2:1, tá? Porém, dentro de toda essa gama aqui de produtos,
para cada paciente que tem aí, né, alguma particularidade, a gente consegue construir especificamente para aquele paciente um cuidado também, garantindo essa prevenção de infecções, né, e essa prevenção da formação de oclusões, né, de trombos ali também no catéter, tá? Então, só para ficar uma forma mais visual dessas recomendações, desses produtos, né, não são exclusivos para uso no catéter de hemodiálise, isso é um dos motivos também de eu estar aqui, né, com toda a minha bagagem aí da pediatria. Mais importante da gente conhecer essas recomendações aí dentro de outros contextos também, tá? Então a gente acaba ampliando esse uso e entendendo melhor sobre o cuidado intraluminal de catéter, tá? E aí, para a permanência desse selo, como é que funciona isso, né, para a gente tentar minimizar aí esse medo que algumas pessoas possam ter, né? Essa permanência do selo, e tem pessoas que têm dúvida em relação a isso, para a efetividade da ação, né, desse produto, deve ser de no mínimo 2 horas, tá? Então, no mínimo 2 horas, quando a gente está falando da taurolidina e citrato, então taurolactm, no mínimo de 2 horas, tá? E esse selo poderia até ser diário, se a gente estivesse falando de um catéter em uso contínuo, que muitas vezes aqui não vai ser o caso, né? E enquanto que a uroquinase, a ação dela é de 45 minutos. Posso manter esse selo por mais tempo? Sim, estamos falando de mínimo, tá? O tempo de ação e de duração dele aí mínimo, tá? Então podemos manter por mais tempo, que é o que nós recomendamos então a locoterapia para clampamento desse catéter após o final da hemodiálise ali, para ele poder, na próxima, a gente retirar esse selo, tá? Então, como que funciona? Como todo selo, a recomendação é sempre retirar, né, durante o próximo uso, né? Então, primeiro de tudo, a gente retira esse selo, lava o catéter e inicia o uso do catéter, tá? E aí, economia em relação a isso, né? Alguns estudos mostram uma economia de até 61% dos custos. E aí a gente está falando de várias questões envolvidas, né, dentro desse cuidado. Então, favorecendo aí, por exemplo, redução de uso de antibiótico, de trombolítico, né? Que aí quando a gente usa o trombolítico, apenas trombolítico, já na prática já tenho o uso do trombolítico, né? Muitas vezes a gente conhece essas situações, mas não tem a ação nesses trombolíticos de fazer prevenção de infecções, por exemplo, tá? Então o que a gente precisa olhar para esse cuidado nosso? A gente não está cuidando apenas de oclusões desse catéter, a gente está cuidando também da prevenção de infecção. E isso traz aí uma melhora de qualidade de vida, né, uma redução de troca de dispositivos, né, que a gente às vezes acaba perdendo por esse contexto aí de cuidado. E, obviamente, né, redução também de compra de novos catéteres, que sabemos o custo disso, né, e, consequentemente, melhora da experiência do paciente durante toda essa terapia, que não é de uma semana, né, gente? A gente está falando de um período muito prolongado, né? Então a gente está falando de um catéter que a gente tem que cuidar com muito carinho, como disse a Mari, né? A gente tem que fazer de uma forma aí que a gente garanta essa permanência dele pelo tempo que o paciente precisar, né? Então é possível a gente melhorar esse nosso cuidado, tá? Então não dá mais, costumo falar que não dá mais para a gente negligenciar o cuidado intraluminal, porque a gente tem essa recomendação, inclusive, tá lá no Manual da Anvisa de 2017. Então, nós temos muito tempo já de recomendação do uso da taurolidina, né? Então, precisamos mesmo nos apropriar sobre esse uso, tá?